Olá pessoal, hoje no nosso grupo vamos apresentar a videoaula de matemática financeira. Nós somos alunos da UFMS e o nosso grupo é composto pelo André Canella, Luiz Américo e eu, Luciano Miranda. A videoaula que eu vou apresentar hoje é sobre matemática financeira e eu vou começar falando sobre desconto simples comercial. Produto utilizado nas operações financeiras. Então aqui eu citei aqui três produtos muito utilizados, que é a duplicata, a nota promissória e a letra de câmbio. Quando a gente fala de duplicata, a duplicata é um papel emitido por pessoa jurídica, para pessoa física ou para pessoa jurídica. Ele é muito utilizado na venda de mercadoria ou na prestação de serviço. Isso é a duplicata. Já a nota promissória, ela é um documento que ela é tanto aplicado por pessoa física como por pessoa jurídica. Ou seja, tanto a pessoa física pode emitir uma nota promissória como a pessoa jurídica. A nota promissória é um título que comprova uma aplicação com vencimento determinado. Este produto é muito utilizado entre pessoas físicas ou pessoas físicas e instituições financeiras credenciadas. Aí temos o último, que é a letra de câmbio. Ele é um pouquinho mais complicado de entender, mas ao decorrer do vídeo vocês vão estar entendendo tudo isso. Como promissória é um título que comprova uma aplicação com estabelecimento prévio de vencimento. No caso da letra, o título ao portador somente é emitido por uma instituição financeira credenciada. Então vamos falar um pouco sobre desconto simples comercial. Ao descontar um título citado ou qualquer outro produto do mercado financeiro, são levadas em conta algumas condições. Dia do vencimento. O dia do vencimento é um dia que é estabelecido para o vencimento do título. Ou seja, o que poderia ser o título? Vou voltar aqui para a gente ver. O dia do vencimento da duplicata, o dia do vencimento da nota promissória, o dia do vencimento da letra de câmbio. Então isso é o dia de vencimento. Tempo ou prazo. Tempo ou prazo é um valor estipulado em dias. Que a gente utiliza muito quando a gente vai emitir cheque, que fala 30, 60 e 90. Ou seja, ele estipulou em dia o tempo e o prazo, né? Então são de 30 em 30 dias. Vão ser 3 meses para poder pagar quando eu falo 90 dias. O valor nominal. Valor mostrado no título e que deve ser pago no dia do vencimento. Então é o valor efetivo que tem que pagar. O valor atual, né? O valor a ser pago ou recebido em data anterior ao vencimento, comumente efetuado com desconto. Então quer dizer, se você pagar o valor antecipado, você tem um desconto, dependendo da transação que foi feita. Desconto simples comercial. O desconto simples comercial pode ser calculado aplicando a seguinte expressão matemática. D, que é o valor do desconto, para a gente achar o valor do desconto. Então a gente quer achar o valor do desconto. Deixa eu só pegar uma caneta aqui para a gente poder. Então o valor do desconto é representado pelo D. N, que é o valor nominal do título. O valor nominal, quando a gente pensa em valor nominal do título, é o valor que deve ser pago no dia do vencimento. Vamos falar que nós estamos no dia 5 e vence no dia 30. Então, é o valor que vai ter que ser pago lá no dia 30. Temos o I, que é a taxa de desconto. E temos o N minúsculo, que é o tempo, antecipação do desconto. Ou seja, igual eu dei um exemplo agora há pouco. Estamos no dia 5, quando for falar o N maiúsculo, para representar o dia 30, que é o dia do vencimento. Eu vou falar que eu quero
pagar no dia 20, ou seja, 10 dias antecipado. Então a gente coloca no valor N minúsculo. O desconto simples na comercial. Com base na expressão para o cálculo do desconto, podemos estabelecer outras expressões matemáticas capazes de determinar o valor atual comercial, que é dado por A igual a N menos D. Lembrando que D é igual a N vezes I vezes N. E quando a gente fala que D é igual a N, a gente sempre tem que estar lembrando na nomenclatura dessas letras. Então o D é o valor de desconto. O N é o valor nominal do título. O I é a taxa de desconto. O N minúsculo é o tempo que você está antecipando. E aqui ele usa, né, essa outra forma aqui. A é igual a N menos N vezes I vezes N. A é igual a N maiúsculo vezes parente, tudo dentro do parênteses, né? 1 menos I vezes N minúsculo. Vamos aqui para um exemplo para a gente poder entender um pouquinho melhor. E até o final desses slides vai ter vários exemplos para a gente conseguir interpretar. Então aqui, ó, um título de 10.000 é descontada a taxa de 1,5% ao mês. Faltando 25 dias para o vencimento, determine o valor. Então ele quer saber o valor do desconto do simples comercial, o valor atual do título. Então temos que N é 10.000, o N maiúsculo, que o N maiúsculo é o valor nominal do título, ou seja, o valor do título. O N minúsculo é a quantidade de dia que ele antecipou, e a gente eu vou pegar aqui, eu vou riscar aqui em vermelho e aqui para a gente poder associar, ó, 25 dias, 5 dias. E eu vou pegar outra cor aqui para eu poder pegar esse azul para poder marcar esse valor que é o N maiúsculo. Aí o I é a taxa, né? O I é a taxa. Ele que é igual a 1,5 dividido por 100, que é igual a 0,015 ao mês. Ou seja, esse 0,15 ao mês, então quer dizer que é 0,005 ao dia. E vamos resolver. Então vamos colocar aqui, ó, D, que é o valor do desconto, é igual a N maiúsculo, que é o valor nominal do título, ou seja, o valor total do título, vezes 0,005, que é referente ao dia. Então aqui, ó, deixa eu pegar outra cor aqui para a gente poder entender todos os passos. Vou pegar um. Essa etapa aqui é para achar o total de juro, o total de desconto, né, dos 25 dias. Então ele achou o dia, depois fez 20 vezes 25, que é o dia, é o total de dia que está antecipando o vencimento. Aí ele acha o desconto comercial de R$125. Então aqui ele fala, ó, o valor de desconto do simples comercial é a desconto comercial, 125. Agora vamos para o B. Vamos achar o B agora. Achamos o A, que esse daqui é 125, né? Só não liga muito para a letra, porque eu estou usando o mouse. Para escrever com o mouse é difícil.
Então deu 125, né, que é referente a A, reais, né? Vamos achar B. O valor atual comercial do título. A é igual a 10.000 menos 125. E 125 é do desconto que achou. A é 9.875. O valor atual do desconto é 9.800. Simples comercial, 9.875. Era isso que eu queria passar. Quem vai dar continuidade nos outros exemplos é o meu colega Luiz. E ele vai continuar com mais exemplos para vocês poderem entender. Oi, pessoal. Continuando o que meu colega Luciano estava falando, vou falar sobre o exemplo 2, segundo exemplo, onde um título no valor de R$ 4.800 foi resgatado anterior ao seu vencimento por R$ 4.476. E a taxa de desconto comercial utilizada foi de 32,4% ao ano. O que o problema pede para nós é o seguinte: determine o tempo de antecipação do resgate. Aplicando a fórmula encontrada aqui nesse vídeo, encontramos e efetuando os cálculos, verificamos que o tempo de resgate do título foi o correspondente a 2 meses e meio ou 2 meses e 15 dias. Agora eu vou falar sobre juros simples. Definição: o regime de juros simples se dará quando o percentual de juros incidir apenas sobre o valor principal. Por exemplo, o rendimento de uma aplicação financeira, o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação, os juros sobre uma quantia paga pelo empréstimo de um capital. Assim, sobre os juros gerados a cada período, não incidirão novos juros. O valor principal, ou simplesmente principal, é o valor inicial emprestado ou aplicado, antes de somarmos os juros. Tá. O cálculo dos juros simples será usado aplicando a expressão matemática da seguinte forma: juros igual capital vezes taxa vezes tempo, onde o total final será o montante. O resultado final desse cálculo será o montante. Vamos partir para o primeiro exemplo dessa situação. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? Bom, vamos observar o seguinte. Nós temos o valor do capital, R$ 1.200, temos a taxa de 2%, tá? E temos o tempo, que são 10 meses. Aplicando esses dados que nós encontramos no problema, aplicando na fórmula, encontraremos o montante produzido, que será de R$ 1.440. Agora, nesse segundo exemplo, vamos verificar como é construída uma planilha especificando o rendimento, passo a passo, da aplicação de um capital durante o período estabelecido inicialmente. Usando como exemplo o seguinte problema: um capital de R$ 5.000 foi aplicado a uma taxa de juros mensais de 3% ao mês durante 12 meses. Vamos determinar o valor dos juros produzidos e do montante final da aplicação. Podemos observar nessa tabela que temos o cálculo mês a mês, tá? Sobre o montante inicial de R$ 5.000. A cada mês é aplicado a percentual de 3%, cujo valor encontrado é R$ 150, e somado ao montante inicial. O montante final no primeiro mês, portanto, daria R$ 5.150. Aplicado durante os 12 meses, o montante encontrado será de R$ 6.800. Então, o resultado final dos juros produzidos foram R$ 1.800. Bom, nesse terceiro exemplo, vamos determinar o valor do capital que, aplicado durante 14 meses a uma taxa de 6%, rendeu juros de R$ 2.688. Vamos observar que nesse problema nós já não sabemos o valor do capital, o valor inicial, certo? Nós só temos o valor do montante. Então, o que precisamos determinar é o valor que foi aplicado inicialmente.
Usando a mesma fórmula, juros igual capital vezes taxa vezes tempo, e aplicando as informações que nós encontramos no problema, que são o montante R$ 2.688, a taxa de juros 6% e o tempo 14 meses, encontramos, e efetuando as operações, vamos encontrar o valor do capital, que é de R$ 3.200. Bom, essa minha parte já foi terminada. O colega André continuará falando de juros compostos. Olá pessoal, meu nome é André e eu vou dar continuidade ao trabalho de matemática financeira falando sobre juros compostos. O atual sistema financeiro ele utiliza o regime de juros compostos, pois ele oferece uma maior rentabilidade, como a gente vai ver no decorrer da apresentação, se comparado ao regime de juros simples, onde o valor dos rendimentos se torna fixo, que foi o que o Luiz falou para vocês, né? E no caso do composto, o juro incide mês a mês de acordo com o somatório acumulativo do capital, com o rendimento mensal. Isto é, prática do juro sobre juro. As modalidades de investimentos e financiamentos são calculadas de acordo com essa modalidade de investimento, pois ela oferece um maior rendimento, originando maior lucro. Vamos aqui, através desse exemplo, a gente vai entender melhor como funciona o juro composto e qual a diferença em relação ao juro simples que o Luiz apresentou. Considere que uma pessoa aplique R$ 500 durante 8 meses em um banco que paga taxa de 1% de juro ao mês. Qual será o valor final da aplicação? Então essa tabela aqui ela demonstra mês a mês a movimentação financeira na aplicação do regime de juro composto. Então o capital inicial aqui, que é de R$ 500, aplicado a taxa de 1% ao mês, rendeu um juro de R$ 5,00, onde o montante, que é o capital mais o juro, deu R$ 505. No segundo mês, observe que o capital de 500 ele foi para 505. Então, esse juro de 1% ele não vai ser mais aplicado ao capital inicial de 500, mas sim ao capital de 505, ou seja, ao capital inicial mais o juro. Então, por isso que fala que é o regime de capitalização compostas, porque incide juros sobre juros. Então, 505, a taxa aplicada a taxa de 1% ao mês, a gente vê que já não, os juros não vai ser no segundo período, não é mais R$ 5,00, é 5,05, né? Aparentemente, a gente notando aqui, a gente pode achar que não fez muita diferença, porque deu 5 centavos a mais só de diferença do segundo período para o primeiro. Só que depois a gente vai ver que num período longo, a taxa de juros simples para o juro composto faz muita diferença. Então aqui o montante, o que é o montante? Que a gente já sabe que é o capital mais o juro. No segundo período, ele deu 510,05 centavos, né? E assim sucessivamente, né? Tem o terceiro período, que a gente vê que os juros do terceiro período já é 5,10, né? E a gente analisando aqui no oitavo período, a gente vê que o juro que no primeiro que era de R$ 5,00, ele já é 5,36, né? Então no final de 8 meses, o montante será igual a 541,43. Né? Agora vamos para uma expressão matemática utilizando o cálculo de juros compostos. Então, como que é essa expressão? A gente vê que o M, que é o montante, ele é igual ao C, que é o capital, vezes 1, mais o I, que é a taxa de juros. E aqui a gente vê que é elevado ao tempo, né? Então, já mudou em relação ao regime de juros simples, onde M é o montante, C é o capital, I a taxa de juros e T é o tempo da aplicação. Essa aqui continua a mesma. Observação. Os cálculos envolvendo juros compostos exigem conhecimento de manuseio de uma calculadora científica. Vamos para o exemplo aqui. Qual o montante produzido por um capital de 7.000 aplicados a uma taxa de juros mensal de 1,5 durante um ano? Então aqui a gente tem alguns dados, que é o capital de 7.000, né, o C que é 7.000,
A gente também tem a taxa de juros, que é 1,5% ao mês, né? E tem o tempo, que é 1 ano. Como a taxa de juros está 1 mês, o tempo a gente vai ter que colocar em meses também. 1 ano é igual a 12 meses, né? Usando a fórmula que a gente já sabe, a gente colocando os dados que a gente tem, fazendo as continhas aqui, a gente chega que o montante será igual a 8.369,33. Ou seja, um capital de 7.000, capital inicial, aplicado a taxa de juros de 1,5%, juros compostos, 1,5%, durante um ano, ela vai render vai dar um montante total de 8.369,33, né? Eu falei render vai ser a diferença, né? Que era o montante menos o capital. A gente já sabe o rendimento que teve, que no caso aqui foi 1.369,33, né? Nesse período de 12 meses. Com a utilização dessa fórmula, podemos também calcular o capital de acordo com o montante, né? Vamos para o outro exemplo, né? Nesse aqui, a gente vai calcular o valor do capital que, aplicado a uma taxa de 2% ao mês, rendeu em 10 meses a quantia de 15.237,43. Então, quais os dados que a gente tem aqui nesse enunciado? É importante a gente fazer aqui, colocar os dados iniciais para a gente, na hora da gente colocar a fórmula, a gente saber substituir certinho aqui para não se atrapalhar nisso aqui, né? Então, o montante inicial aqui é 15.237,43. O tempo são 10 meses, né? E a taxa de juros, 2% ao mês. Como o tempo e a taxa de juros está tudo ao mês, a gente não precisa fazer nenhum ajuste nesse caso aqui. O que o exemplo está pedindo? Ele quer saber o capital inicial, né? Então a fórmula não muda, a gente joga na mesma fórmula aqui e a gente já vai ter achar esse valor do capital inicial, substituindo os dados que a gente tem aqui na fórmula. A gente chega que o capital inicial é 12.500. Então, 12.500 aplicado a uma taxa de juros de 2% ao mês, durante 10 meses, chegou a esse montante que é 15.237,43, né? Agora, calculando a taxa de juros da aplicação. Então, o que a gente ia passar, era isso daqui, né? A gente finaliza essa videoaula, né? Sobre os princípios iniciais de matemática financeira, né? Espero que tenha ficado bem claro. Até uma próxima oportunidade. Fique com Deus.